Os eventos finais nas histórias de Ruth e Esther. Vamos ver, primeiramente, a história de Esther e o que nela tem a respeito do Evangelho. Evangelho, nós sabemos que é uma palavra que significa boas notícias. Essas histórias que nós vemos na Bíblia não são porque são bonitas, porque existem histórias feias também, de Davi, que traiu, que matou. Mas a história de Ruth e outras prefiguram os eventos finais dos últimos dias. Existe um paralelismo entre essas histórias e a história que vai acontecer agora em nossos dias. Ruth e Esther. No caso de Ruth, era uma viúva sem recursos, sem esperança e desesperada fugiu para outro país, um país dos gentios, e ali, num lugar estranho, ela ficou desanimada, mas continuou lutando pela vida até encontrar a esperança depois de um longo ciclo de sofrimento. Após conhecer o gentil Boaz, um fazendeiro rico e parente dela, também pela lei dos israelitas, era o resgatador. Vamos ver o que é isso. Já Esther reflete o amor de Cristo, uma jovem que vivia na terra estrangeira, desprezada, ignorada, e que em pouco tempo a história muda e ela se viu diante do rei e foi eleita como a rainha Esther. Da pobreza à realeza. Também isso significa o Evangelho. Estamos vivendo num mundo terrível, atacados por inimigo, quase perdendo a esperança. Mas Deus vira o jogo. Jesus vem e nos tira da pobreza e nos dá o reino eterno. Nas profecias, mulher é um dos símbolos poderosos para a igreja. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, mulheres de Deus, e tirar todas as lições a respeito do Evangelho. Vamos ver agora a situação no caso de Ruth. O que estava acontecendo? Ela tinha uma dificuldade muito grande ali. O país estava passando fome. Justamente na cidade de Belém, que é conhecida como a cidade do pão. E agora não tinha pão. Ela teve que ir para o país vizinho, que não era um país abençoado por Deus. Eles não aceitavam a Deus. Mas chegando ali, ela e seu marido e seus 2 filhos, já moços, tentando sobreviver numa terra estranha como peregrinos, os filhos se casaram com 2 moças
moabitas, que não eram israelitas, que tinham outros costumes, tinham outros deuses. E Noemi, que era a sogra, né? Então agora aceita em casa Ruth, que é a esposa de um filho, e, e, e também a outra Orfa, que também era outra nora. E ali eles lutaram, era uma cidade que tinha muita fartura, mas ela não via a hora de voltar para o seu lar. E nesse período que ela estava ali, o marido dela morreu, Elimeleque. Depois morre um filho. Depois morre outro filho. Fica ela e as duas noras. Que tragédia num país estrangeiro. Ela ouve falar que em Belém, cidade do pão, tinha voltado as bênçãos de Deus e agora estavam em fartura ali. E ela resolve voltar. E quando ela resolve voltar, ela pede para as duas noras ficarem entre seu povo. Fiquem aí, eu vou voltar sozinho. Lá é a minha terra e aqui é a vossa terra. Vocês não precisam participar do meu sofrimento, porque lá eu estarei protegida, estarei dentro do meu povo. E aqui vocês poderão ser novas ainda. Ficaram pouco tempo casados com meus filhos. Então vocês podem casar novamente e formar família. Então Orfa se despediu de Noemi, deu um abraço, agradeceu com todo respeito e ficou ali. E Ruth, porém, não vou ficar aqui. Eu vou com a senhora. Não vou abandonar a senhora, já está de idade. Eu já me apeguei com a senhora. Aí Noemi disse, olha, minha vida é diferente, meu povo é diferente, meus costumes é diferente, meu Deus é diferente. E então Ruth disse, não, aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora morar, eu vou morar. Aonde as suas dificuldades são as minhas dificuldades. Nós vamos lutar juntas. O que a senhora comer, eu vou comer também. Eu vou trabalhar. E nós vamos vencer. Porque aonde quer que a senhora estiver, eu vou estar também. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. E não teve como Noemi convencer Ruth de ficar ali entre os moabitas. Então, voltaram. E ao voltar, Noemi ficou em casa, porque já era velhinha, e Ruth foi trabalhar. Trabalhar aonde? Não era um emprego. Era uma catadora de restos de colheita. Os trabalhadores passavam colhendo todas as espigas de cevada e pegavam tudo que podia. Mas ainda ficavam uns raminhos, algumas coisinhas ali, uns grãozinhos para trás. E ela então, ela e junto de muitas pessoas pobres, desesperadas, fazia a mesma coisa. Quem pegasse era dele. E pegava ali, quem sabe levava para casa 100, 200, 300 gramas, quando muito meio quilo, que era o trabalho de um dia todo. Foi quando, num desses dias, Boaz
o dono, fazendeiro, estava ali. E Boaz olhou. O Boaz já era um homem de idade, não era velhinho, mas um homem de idade, viúvo, e disse: quem é aquela moça ali que está? Alguém conhece? E falaram para ele: aquela é a nora de Noemi, e contou tudo o que ela tem feito para Noemi, ajudado. E ele então ficou encantado e passou a observá-la e se apaixonou por ela. E ali ele disse aos funcionários: não repreenda essa moça, dê água quando precisar, deixa algumas espigas para trás para que ela possa pegar. E na hora do almoço, quando todos os trabalhadores estavam ali, comendo seu pão, o seu grão tostado e o vinho, então Boaz diz: chega-se para cá. Qual é o seu nome? Ruth. Senta aqui com a gente, com os trabalhadores, comam aqui do nosso pão, comam do nosso vinho, bebam do nosso vinho. Depois, então, deu ordem, depois que acabou tudo, deu ordem para que os funcionários deixassem ela pegar o que ela quisesse. Não precisava pegar o resto. E assim aconteceu. Então, quando ela voltou para casa, uma quantidade muito grande, e ali a Noemi disse: olha, de quem é esse? Quem é o proprietário, esse senhor que foi tão bom para você? E ele então, ela falou assim: olha, me falaram que o nome dele é Boaz. E Noemi disse: ele é nosso parente chegado. E pela nossa lei, ele pode resgatar aquilo que era da nossa família. Nós tínhamos uma fazenda também. Perdemos tudo. Mas se ele se casar com você e tiver um filho, esse filho será de Ebimeleque, meu filho. Essa é a nossa cultura. É assim. E todas as nossas propriedades serão devolvidas para nós. Então, eles ficaram contentes. E Noemi falou: faça do jeito que eu estou te pedindo aqui. Dê atenção para ele também. E foi feito os detalhes até ele chegar ao ponto de ir até a porta da cidade. A porta da cidade era o lugar onde se decidia as coisas. As pessoas mais idôneas da cidade iam ali, os homens, e se apresentava o problema e resolvia o problema. Uma vez resolvido o problema, se estavam de acordo, eles trocavam os sapatos. Você pega o meu sapato, eu pego o seu. E assim fizeram. Por quê? Porque existia outro parente resgatador mais próximo do que Boaz. E agora ele queria saber se o outro queria fazer o resgate. Mas o outro parente mais chegado diz assim: não quero fazer o resgate, porque eu já tenho família, já tenho esposa, faça você. Boaz agradeceu e fizeram um negócio. Então, ele a pediu em casamento e se casaram. E desse casamento nasceu um filho. E esse filho é da linhagem de Jesus Cristo. É impressionante tudo isso. Da extrema pobreza para bênçãos,
riquezas, felicidade. É o que aconteceu com Ruth e Noemi. Boaz é considerado como um tipo de Jesus Cristo, que também vê as pessoas perdidas, mas ele é o nosso parente resgatador. Ele não só criou o ser humano, mas ele se tornou o ser humano, morreu pelo ser humano. Um amor indescritível. E assim ele se torna o nosso parente resgatador, nosso Salvador. Os críticos dizem que é difícil viver nesse mundo, que Deus não existe, ou ele não tem poder, ou ele não se importa conosco. Mas Deus permite que a raça humana colhe as consequências de sua rebelião. Sem violar nosso livre-arbítrio, ele está sempre presente, trabalhando na história e guiando-os em direção à resolução final. Nós vimos a história de Ruth. Ele vai direcionando as coisas. Há momentos difíceis onde perdemos muitas coisas, propriedades, parentes, chegados, dificuldade financeira, fome. Onde se apegar, parece que Deus sumiu. Deus está no mesmo lugar, controlando a história. Então, aqui em Ruth 1, nos dias dos juízes, houve fome em Belém. Uma família foi morar em Moabe. Morreu o marido de Noemi. Morreram os 2 filhos. Ficaram as noras, Orfa e Ruth. Justamente na cidade que chama Casa do Pão. Mas seres humanos egoístas competindo com recursos escassos levam a sofrimento e tristeza. É onde estamos. A terra produz fartura ainda. E isso é uma prova do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, muitos têm muito, poucos têm muitos, e muitos têm poucos. Ganância do ser humano. A terra produz o suficiente para todos, mas há quem passe fome, dificuldades. O mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. Voltaremos a um reino de fartura. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu, de má vontade, porque escapamos por pouco. Com base em um detalhe técnico, a imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva, assim como Boaz. O Criador não apenas se tornou parte de sua criação, mas também morreu por ela. Boaz é um exemplo da bondade de Jesus Cristo. E nós precisamos de um resgatador, porque Satanás sequestrou o mundo e tudo que no mundo há.
Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela, mas havia uma barreira, um parente mais próximo. Aí nós vemos o jogo do grande conflito, onde Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo do que Jesus Cristo, Satanás. Nós estamos mais próximos de Satanás e, como Paulo diz, nós queremos fazer a vontade de Satanás, nossa natureza pecaminosa, nossos pensamentos. Os pecados nos dão prazer. Nós temos dificuldade em sair de perto de Satanás e suas astúcias. Esse é um parente resgatador, esse é o parente mais próximo do que o próprio Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que Jesus luta por nós. Jó 1,6, onde Deus fala para Satanás: viste meu servo Jó, temente a Deus, íntegro e reto, que se desvia do mal. E Satanás diz: tire dele toda a sua proteção. E você vai ver que isso não é verdadeiro. Outro ataque de Satanás é Mateus 4. Tudo te darei se prostrado me adorares. Ele então quer que outro seja adorado, mas que todos o adorem. Ele quer. O próprio Cristo passou por esse problema. O ataque do inimigo. Judas 9. O diabo exigiu que Moisés não fosse ressuscitado. Sentou em cima de sua sepultura e Jesus teve que expulsá-lo, porque ele dizia: esse fez o pecado igual a mim, quis se tomar o lugar de Deus no relacionamento lá da água, que ele bateu 3 vezes na pedra para sair água. Ele não falou no nome de Deus, ele falou no nome dele. A pedra saiu água, mas foi pecado. Por isso ele não entrou na terra prometida. Mas ele pediu perdão. E agora Jesus vem para ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. E o diabo não queria isso. Achava que isso não era direito. E dizia que nem Moisés conseguiu guardar a lei de Deus. Lucas 22, 31. Pedro: eis que Satanás me pediu para danificar a sua vida. Ele pediu autorização para que ele danificasse a sua vida. Cuidado, Pedro. Você está em perigo. Deus lhe perguntou se ele tinha reparado no justo, Jó. O diabo o reivindicou como seu, sugerindo que o coração de Jó não pertencia ao Senhor. E Satanás reivindicou Moisés como sendo dele. Então veja, o parente resgatador, Jesus vem para nos resgatar, mas há alguém mais próximo, que nós o escolhemos no Jardim do Éden, escolhemos no nosso dia a dia, sutilmente, sem percebermos. Veja que no caso de Moisés, era a primeira vez que Cristo estava para dar a vida aos mortos. Satanás levantou-se para contestar a invasão do seu território. É o meu território que vocês estão fazendo aqui? Quando Jesus vem com os anjos para ressuscitar Moisés. E declarou que Moisés tinha tomado para si a glória
devido a Jeová, é o mesmo pecado dele lá no céu. Porque ele foi condenado e Moisés não? É simples a resposta. Satanás não se arrependeu. Ele diz: fui longe demais. Mas Moisés se arrependeu profundamente, pediu perdão. E Jesus o perdoou. Cristo então refutou a alegação de Satanás e Moisés foi ressuscitado. Mateus 17:3. Os casos decididos no portão da cidade também têm um paralelo com a Nova Jerusalém. Porque depois do milênio, a nova cidade desce, conforme Apocalipse 21, com todos os salvos dentro, e o povo, os ímpios são ressuscitados e Satanás os convoca para invadir a cidade. Por onde? Pelas portas. Então o caso foi decidido nas portas da Nova Jerusalém, quando Deus, Jesus, derramou fogo e enxofre e consumiu a todos. Veja que é diferente com relação à volta de Jesus. A volta de Jesus não derrama fogo e enxofre, mas a glória dele. Mas no juízo final, pós-milênio, ele, Deus, manda fogo e enxofre. Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez com a sua noiva. Assim nós podemos ter esperança. Mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos saber que nós temos um resgatador que está lutando. E veja que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele tenta nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Depende de nós. Escolhemos o enganador ou o resgatador.